Nesta semana, desapareceram das farmácias de vários estados brasileiros remédios que foram associados ao tratamento da Covid-19. Esse é o caso de alguns antiparasitários. Pois é, estranho isso, né? Seriam vermífagos? Isso que eu estava lendo aqui. Vermífago faz bem contra o coronavírus? Gente, apesar da eficácia contra o coronavírus não estar comprovada, tem muita gente comprando esse remédio. E mais uma vez vem a polêmica, né? Compra ou não compra? Para conversar sobre isso com a gente hoje, a gente tem aqui ao vivo, aqui no estúdio da Record TV, o infectologista Álvaro Costa. Doutor Álvaro, um ótimo dia para você. Cada hora aparece um remédio novo, né? Vermífago faz bem? Faz contra o coronavírus? Explica pra gente, por favor. Bom dia a todos, bom dia Carla. Essa questão do coronavírus e os tratamentos que aparecem aí, a população fica sem entender o que está acontecendo. A questão de alguns vermífagos, muitos meses eles começaram a ser estudados e viam que tinha uma ação in vitro, ou seja, uma ação lá em laboratório, uma ação bastante inicial. Só que não dá para a gente extrapolar isso, não temos estudos em pessoas, estudos grandes, com evidência científica, para ter recomendação de usar esses antiparasitários, tanto para tratamento quanto para prevenção. O que a gente viu nas últimas semanas no Brasil, muitas pessoas indo nas farmácias comprar essas medicações para tomar preventivamente e também sem evidência para isso. Então, realmente, de novo, esclarecer a população. A gente só pode usar ferramentas para tratamento e prevenção quando tem evidências científicas robustas, sólidas, para que a gente realmente consiga utilizar essas drogas. Então, nesse momento, até hoje não há uma evidência clara da utilização de antiparasitários, os vermífagos, como você colocou, tanto para tratamento quanto para prevenção da infecção da Covid-19. Tem que ter cautela, né? Um bom dia, doutor Álvaro Costa. É a Thalita Oliveira da bancada que tem mais uma pergunta para o senhor. E a associação dos antirretrovirais, que já foram usados no passado, né, por pessoas vivendo com HIV e chegou a ser estudado pela universidade famosa, né, de Oxford, demonstrou algum benefício no tratamento do coronavírus, doutor? Olha, Thalita, essa é uma grande pergunta. Os antirretrovirais utilizados no tratamento de pessoas vivendo com HIV já foram testados dos primeiros coronavírus do passado, o SARS e o MERS, com muita dúvida da eficácia. E agora, em 2020, a gente estudou novamente alguns antirretrovirais, os chamados inibidores da protease, que são utilizados há muito tempo para o tratamento de HIV, só que eles também não mostraram uma evidência de melhorar os desfechos, ou seja, o paciente evoluir melhor, não ser entubado, diminuir a mortalidade. Foi feito um grande estudo no começo do ano, avaliando um dos antirretrovirais, mas realmente ele não mostrou benefício, ou seja, de novo, cuidado com essas medicações, a gente não pode realmente estabelecer um vínculo de benefício se esse vínculo não aparece nos estudos. Então, não temos, até a própria OMS recomendou a não mais se utilizar e se testar esses antirretrovirais no tratamento para pessoas com a Covid-19. Doutor, agora uma informação que veio essa semana e que deixa a gente muito preocupado. Antes, as pessoas diziam que pegava coronavírus tocando superfícies ou se alguma pessoa tossisse no seu rosto, né, com as gotículas da boca. Mas parece que não, pega no ar também. É verdade isso? Como é que a gente pode se proteger? E como pega no ar? Assim, eu tô assustada com esse vírus. A verdade, a impressão que a gente tem é que ninguém sabe nada desse vírus direito. Olha, Carla, você pontuou uma coisa muito importante essa semana, que é a questão de a gente ter muitas dúvidas com relação à transmissibilidade do coronavírus, né? A gente sabe que a transição por gotícula, ela é clara, isso existe essa evidência muito forte. E nessa semana, a própria OMS se pronunciou a respeito da provável transmissão por aerossóis, são partículas menores. Para a gente entender isso bem, a gente não tem nenhuma evidência que encontrar o vírus nessas condições no ar por algumas horas vai gerar uma transmissão efetiva do coronavírus. Então, quando a gente vê um estudo, vê uma publicação falando da transmissibilidade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu encontrar o vírus na superfície, ok, pode ter transmissão. Agora, no ar ainda temos que estudar melhor. A própria OMS ainda, a gente aguarda publicações que tenham evidência mais forte disso, porque se isso realmente for comprovado de uma forma clara e importante, mudam as precauções. Então, a OMS teve uma nota técnica essa semana falando que a gente tem que observar isso com mais cuidado, que essa possibilidade não foi comprovada para desencadear uma mudança de uso de outros tipos de máscaras. Então vamos observar e vamos aguardar os resultados de próximos estudos. Dia a gente aprende um pouquinho mais desse vírus, né, doutor Álvaro? Vai se atualizando as informações. Outra pergunta, pacientes hospitalizados com a Covid-19 apresentam maior risco de complicações de trombose, doutor?
Isso sim a gente tem visto nos estudos realmente, alguns estudos de necrópsia, algumas séries publicadas em vários países do mundo, na China, na Itália, propriamente nos Estados Unidos, que a gente vê mais eventos de trombose em alguns territórios do organismo, somente no pulmão, também sistema nervoso central. Então a coagulação pode se alterar em pacientes com formas mais graves. Então, isso é importante para quem está na linha de frente atendendo esses pacientes, prestar atenção para esses eventos, fazer estratégias de prevenção quando esses pacientes têm a forma da doença e quando apresentam eventos de trombose, fazer anticoagulação desses pacientes. Então, é importante saber que esses eventos se apresentam com maior frequência, muitas vezes, em pacientes mais graves. Agora vamos para as perguntas dos nossos telespectadores. Confesso que são as minhas preferidas. Que são as nossas, né, Carla? Que são as nossas. Gente como a gente. O Valdeci de Itaju, na Bahia, quer saber se as máscaras de pano têm a mesma eficácia daquelas outras que se usam em hospitais e tal. E se ele sair na rua, está seguro também. O senhor pode responder? Valdeci, sua pergunta é muito boa, né? A questão assim, o uso de máscaras de tripla camada, as máscaras cirúrgicas, elas são reservadas para uso hospitalar. Agora, se você utilizar uma máscara de forma adequada, respeitando periodicidade de troca, quando você entrar em contato com outras pessoas, se essa máscara for de tripla camada, oferece sim, é um mecanismo importante com relação à prevenção. Se você aliar isso ao distanciamento, à higienização das mãos, você vai estar fazendo as 3 principais medidas com relação à prevenção do novo coronavírus. Então, tenha sim confiança em utilizar a máscara, saiba utilizar de uma forma correta e respeite periodicidade de troca, aliando a todas as outras estratégias que a gente já colocou. É isso aí, a máscara começou a ficar úmida, tá na hora de trocar a máscara. Importante também, né, doutor, lavar direitinho também. Uma outra pergunta agora de uma outra telespectadora, a Francisca de Cuiabá, ela disse o seguinte, que teve Covid-19 e agora está com coceira nos pés e tosse seca. Ela quer saber se isso pode ser uma sequela da doença. Olha, Francisca, a questão da coceira provavelmente não deve ser um sintoma, uma sequela, mas a questão da tosse, quando você tem um quadro lá da Covid, um quadro até moderado, leve, depois que passar os 14 dias, você não transmite mais a doença. Mas você pode ter uma tosse residual, uma tosse seca, que pode ficar durante algumas semanas. Também é muito comum ter um quadro de fadiga, de cansaço. Essa recuperação pode demorar algumas semanas, a gente tem visto isso em alguns pacientes. Então, assim, essa sequela de tosse, ela fica, mas ela vai desaparecer, né? A gente também está entendendo melhor quais são as reais sequelas a longo prazo da Covid-19. Doutora, mais uma última perguntinha aqui do nosso telespectador, o Alex de Curitiba. Alex, obrigada por participar. Ele gostaria de saber quanto tempo o coronavírus fica na roupa e se, por exemplo, ele chegar em casa e não tiver tempo de lavar a roupa na mesma hora, se ele pode deixar para o dia seguinte. Olha, Alex, sua pergunta também é muito pertinente. A gente também está avaliando a viabilidade, né, do vírus em superfícies, em roupas. Assim, o que a gente sabe até agora é o seguinte, existe transmissão quando você encosta em alguma superfície, roupa contaminada com o vírus. A gente não sabe o potencial real, a magnitude dessa transmissão. Então a gente recomenda realmente você, dependendo do que você vai fazer na rua, teve contato com outras pessoas, transporte público, o ideal realmente é que você chegue em casa, higienize a mão, troque de roupa. Então, essa é aquela etiqueta que a gente fala de comportamento. Mas a gente, dependendo do tecido, essa viabilidade muda. E outra coisa, encontrar o vírus em algum local não significa a transmissão necessária daquele vírus. Mas, com as informações que a gente tem agora até hoje, o importante é a gente respaldar mesmo e intensificar essa higienização das mãos, trocar de roupa, não bobear porque a gente não sabe todos os mecanismos ainda de transmissão exatos e a viabilidade do vírus em algumas superfícies e em tecidos de uma forma muito clara. Obrigada, doutor Álvaro Costa, pelas informações, foram muito esclarecedoras. Ele é bom esse médico, fala muito bem. Ele é ótimo e os nossos telespectadores também são ótimos, que mandaram perguntas muito pertinentes. Abraço virtual.